Nesse vídeo, eu quero fazer uma comparação para vocês sobre o que o Corinthians do Fernando Diniz tem em menos de 2 meses de trabalhos do novo treinador, que o Corinthians do Dorival Júnior não teve, principalmente na reta final até a demissão do antigo treinador. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo, eu quero falar para vocês sobre um comparativo, na verdade, sobre o que o Corinthians com o Fernando Diniz acabou adquirindo nesses pouco menos de 2 meses de trabalho, e o que o Corinthians do Dorival, por exemplo, não teve, principalmente, claro, na reta final, que acabou causando a demissão do antigo treinador. Vamos lá. O Dorival, ele teve um trabalho de quase um ano no Corinthians. Ele foi demitido faltando aí poucos dias para completar um ano no comando do Timão. Um trabalho que, por exemplo, nós conquistamos 2 títulos, isso ficou marcado, o Dorival ficou marcado na história por 2 títulos conquistados pelo Timão. Primeiro, conquistamos a Copa do Brasil do ano passado, vencemos o Vasco na final, e um título que não conquistávamos desde 2009, e claro que o título da Copa do Brasil acabou fazendo com que o Dorival terminasse a temporada fortalecido, já que, por exemplo, o Corinthians do Dorival não terminou bem o Campeonato Brasileiro, principalmente ali nas últimas rodadas, onde perdemos até a oportunidade de ficar em uma posição melhor e faturar uma premiação maior, mas não somente pela reta final do Brasileirão, e claro, o Corinthians oscilando o tempo todo na competição nacional. Mas como eu disse, terminamos a temporada com título, o Dorival inicia 2026 fortalecido. Aí vem o Campeonato Paulista. O Corinthians do Dorival faz uma campanha que, sinceramente, por exemplo, nós terminamos na 5ª colocação geral, a campanha da fase de grupos, e perdemos, por exemplo, o direito de decidir o jogo que já era de quartas de final dentro da nossa casa, na Neoquímica Arena. E aí, com o Dorival, nós também conquistamos a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro, mas parece que depois do título da Copa do Brasil, parece que o ano já estava terminado. Parecia que as coisas no ano de 2026 estavam definidas. E aí, aparentemente, parece que as coisas passaram a ter regressos muito grandes. Fizemos um jogo de quartas de final contra a Portuguesa, fora da Arena, no Canindé, onde o Corinthians foi mal durante o jogo. Marcamos um gol no final, e aí conseguimos levar para os pênaltis e classificamos para a semifinal, em um jogo em que o Corinthians não foi bem. Aí veio a semifinal contra o Novo Horizontino, em Novo Horizonte, sem o direito de jogar em casa, perdemos eliminados no Campeonato Paulista. E aí veio, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, e aí, claro que as coisas acabaram sucumbindo. O Corinthians do Dorival, para se ter uma ideia, ficou 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Para se ter uma noção, quando o Dorival foi demitido, foi depois de 2 derrotas consecutivas, um vexame diante do Fluminense no Maracanã por 3-1 e uma derrota em casa para o Internacional na Neoquímica Arena, e aí acabou causando a demissão do Dorival. O Fernando Diniz, ele fez a sua estreia, na verdade, como treinador do Corinthians em um jogo de Libertadores da América. Foi justamente na Libertadores que o Fernando Diniz fez a sua estreia pelo Timão, naquele jogo contra a equipe do Platense na Argentina, no dia 9 de abril. O Fernando Diniz, ele foi anunciado pelo Corinthians 3 dias antes, então foi um trabalho ali bastante apertado. De lá para cá, o Fernando Diniz, ele fez 16 jogos no comando do Timão.
O aproveitamento do Fernando Diniz até aqui, para se ter uma ideia, dos pontos disputados e conquistados, o aproveitamento do Diniz é de 65%, sendo 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Esse é o aproveitamento do Diniz até aqui. O Corinthians do Dorival, quando o Dorival foi demitido, o Dorival fez 63 jogos, 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas. Um aproveitamento de 50%. Mas, esquecendo os números, esquecendo os retrospectos, é visível as comparações de mudanças que, por exemplo, eu vou falar aqui para vocês. O trabalho do Fernando Diniz ainda não completou 60 dias, mas as mudanças, elas já são visíveis e eu vou explicar para vocês, por exemplo, quais as mudanças que eu particularmente percebi assim que chamam mais a atenção. Vamos lá. Primeiramente, o Fernando Diniz ele já chegou com um grande objetivo: recuperar um dos principais jogadores que o Corinthians tem, que é o meia argentino Rodrigo Garro, e deu muito certo. Com o Fernando Diniz, o Rodrigo Garro, ele é um outro jogador. Ele se comporta de uma outra forma dentro de campo. Com o Dorival Júnior, o Rodrigo Garro, ele não existia. Era muito raro o Rodrigo Garro ir bem com o Dorival. Uma outra coisa que o Corinthians do Fernando Diniz tem, que o do Dorival não tinha, é uma capacidade de reação. Exemplo, o Corinthians do Dorival, quando tomava um gol, se perdia totalmente. Os jogadores não tinham uma capacidade de reagir no decorrer da partida. Isso na maioria dos jogos. Com o Fernando Diniz, o Corinthians já consegue colocar a cabeça no lugar e buscar resultados. Por exemplo, o Corinthians conseguiu buscar 2 resultados perdendo na Libertadores da América, jogando fora de casa, contra Santa Fé e contra o Peñarol. Contra o Peñarol, poderíamos até ter vencido se o Yuri tivesse tido uma eficiência maior. E também contra o Grêmio, jogando fora de casa. Saímos perdendo muito cedo. A equipe se ajustou em campo e buscamos o resultado. Vencemos por 3-1. Fizemos, por exemplo, um jogo de muita determinação, um empate contra o arquirrival dentro de casa, com 2 jogadores a menos. Vencemos um jogo em casa contra, por exemplo, o Vasco, com 1 jogador a menos. É um Corinthians que vem apresentando uma grande mudança, principalmente na postura dos atletas. Para se ter uma ideia, com o Fernando Diniz, o Corinthians fez toda a campanha da primeira fase da Libertadores. E claro, nós nos classificamos na primeira colocação do nosso grupo para as oitavas de final. Será que com o Dorival, naquele ritmo que o Corinthians teve, até, por exemplo, aquela derrota para o Internacional, o Corinthians iria conseguir ter feito essa campanha com o Dorival? Muito se fala que o Dorival havia perdido o vestiário, que os jogadores não estavam mais correndo pelo treinador. E no futebol sabemos que tudo pode acontecer. Mas para mim, sinceramente, o que mais acaba trazendo de impacto de que o Corinthians do Fernando Diniz tem, que o Dorival não tinha, e outra coisa aqui que eu quero deixar bem explicado para vocês, respeito totalmente o trabalho do Dorival. O Dorival, ele passou por um momento ali muito complicado no comando do Corinthians, que foi a saída, a destituição de um presidente, a chegada de outro, pessoas totalmente diferentes dentro do CT, ele tendo que administrar tudo aquilo. Então, foram detalhes aí que, claro, que acabaram impactando, mas não estou falando de demissão, tá? Não estou falando da queda de rendimento do time, mas o Dorival, acredito que ele administrou muito bem quando aconteceram essas coisas. Mas para mim, sinceramente, o que eu mais reclamava para vocês do trabalho do Dorival, claro, além dos erros que para mim ele cometia quando ele escalava mal, mexia errado, para mim, sinceramente, o que acabou piorando no trabalho do Dorival no Corinthians e foi regredindo até a queda dele, questão física. O Dorival, para se ter uma noção, com
ele no comando, o Corinthians parece que os jogadores se arrastavam no segundo tempo, principalmente dentro de campo. O Corinthians conseguia fazer bons primeiros tempos com o Dorival e no segundo tempo a equipe caía de produção. O preparador físico do Dorival no Corinthians era o Celso Rezende, profissional que o acompanhou durante muito tempo. Eu falo acompanhou porque eu não sei o exato motivo, mas eu vi uma notícia que o Celso Rezende não voltou para o São Paulo junto com o Dorival. Mas o trabalho do Diniz ele trouxe o preparador físico da sua confiança, o Wagner Bertelli, que o acompanha há muitos anos. O trabalho físico que o Dorival tinha, por exemplo, não era, por exemplo, com uma intensidade nos trabalhos do CT, como são feitos, por exemplo, os trabalhos do atual preparador físico, o Wagner Bertelli. Os trabalhos do Wagner Bertelli são muito intensos. O trabalho do Wagner Bertelli é fundamental, por exemplo, para o dinizismo, que exige muito da parte física dos jogadores. Aquele esquema que às vezes parece que está até desorganizado, porque você vê os jogadores em um bloco muito próximos, e assim que o dinizismo joga, e jogadores também alternando muito suas posições. Ora, você vê, por exemplo, o Bidu, que é um jogador que ataca muito, até pelo meio de campo, ou até na ponta direita, o Mateuzinho também. Então, isso precisa do físico dos jogadores. Uma marcação com pressão também precisa muito do físico. Uma saída de bola desde o campo de defesa também exige muito da parte física. Então, para mim, além de tudo isso que eu falei para vocês, chegando agora na questão física, sinceramente, para mim, o maior impacto que temos de diferença, por exemplo, do trabalho do Diniz com o trabalho do Dorival está atrelado à questão física. Por exemplo, nós não estamos vendo muitos jogadores se machucando, lesões musculares, aquelas lesões que o Corinthians estava tendo muito no período do Dorival. Inclusive, tivemos polêmicas envolvendo, por exemplo, o Memphis, que muitos dizem que ele reclamava da metodologia da preparação física da comissão técnica do Dorival. Então, na época do Dorival, o Corinthians sofria muitas lesões musculares, lesões de grau 2 e tudo mais, contratura muscular. Com a chegada do Diniz, isso mudou. Então, rapaziada, nós sabemos que no futebol as coisas, existe uma dinâmica muito grande. Eu não estou aqui, por exemplo, desrespeitando o trabalho do Dorival e nem dizendo que o trabalho do Fernando Diniz já é um trabalho que, por exemplo, vai nos dar o título da Libertadores, vamos reagir no Campeonato Brasileiro, mas, para ser sincero com vocês, eu tenho esperanças, porque o Corinthians está progredindo com o Fernando Diniz. Para ter uma noção, no Brasileirão, o Dorival ficou 7 jogos sem vencer. O Diniz fez, antes dessa paralisação para a Copa do Mundo, o Diniz fez 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Vencemos 4. Então, é um Corinthians que, claro, entrou no Z4 com o Diniz, mas também já saímos. E, claro, eu tenho esperanças que o Diniz vai conseguir agora, nesse período de paralisação, melhorar a equipe. Claro, se não tivermos aquele famoso desmanche que muitos de nós estamos preocupados que vai ter. Mas então é isso. São apenas aí, não completaram nem 2 meses de trabalho do Diniz. Ainda tem muita coisa para o Diniz fazer para termos um Corinthians que podemos tratar como evoluiu. Mas esses detalhes, para mim, sinceramente, nesse período do Diniz até aqui, é um trabalho que está começando agora. Volto a dizer, não tem como eu dizer para vocês que o Diniz vai arrebentar como treinador do Corinthians, mas claro que nós torcemos muito para que isso aconteça. Mas é visível as melhoras que o Corinthians teve sob os comandos do Fernando Diniz desde que ele chegou, e espero que a equipe continue evoluindo, porque sinceramente eu estou cansado dessa história de trocar treinador, vai treinador, chega treinador. Eu particularmente quero que o Fernando Diniz fique por muito tempo e claro que ele siga evoluindo. Então era isso que eu queria passar para vocês, uma pequena comparação. Lembre-se, estou falando de apenas 2 meses, aliás, nem 2 meses do Fernando Diniz no Corinthians, o Dorival ficou quase 1 ano.
Então, uma comparação aí do que o Corinthians do Diniz acabou tendo, que com o Dorival não teve na reta final do trabalho do Dorival. Lembrando que o Dorival ganhou Copa do Brasil e a Supercopa, e depois da Supercopa o Corinthians do Dorival acabou meio que regredindo, principalmente no Campeonato Brasileiro. Agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês. Vocês concordam com o que eu falei? Vocês acham que realmente o Corinthians do Diniz tem algo a mais que o Dorival, que o Corinthians do Dorival não teve na reta final do trabalho dele? Fiquem à vontade aí, usem os comentários e explanem as opiniões de vocês. Também deixem like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!